E nesse período de altas taxas de desemprego, muita gente investiu recursos para abrir um negócio próprio. Só que o problema é que, na maioria das vezes, esses empreendedores não fazem um bom planejamento e, por isso, têm que encerrar as atividades. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a falta de planejamento é uma das principais causas do fechamento das empresas. A primeira tentativa de Marcos Mendes para empreender foi em 2007. Eram grandes as expectativas, mas faltou uma coisa essencial para o sucesso de um negócio: planejamento estratégico. A empresa durou cerca de 10 meses e depois o sonho de ser um empresário faliu literalmente. A minha experiência negativa que eu tive em 2007 com esse Lava Rápido, eu percebi que, como eu não me dedicava para o negócio, não tinha planejamento nenhum, eu simplesmente abri o negócio e deixei sendo tocado por funcionários, aquilo não ia dar certo. Assim como o Marcos, no Brasil, muita gente encerra as atividades empresariais pela falta de planejamento. No afã de se tornar o próprio patrão, empreendedores não analisam bem o cenário econômico do país, não levantam informações importantes sobre o mercado que querem explorar, não realizam um planejamento de itens básicos antes do início das atividades da empresa. E nesse período de recessão econômica e altas taxas de desemprego, muitos trabalhadores investiram recursos na abertura de um negócio próprio e acabaram tendo prejuízo. Esse tipo de empreendedor é aquele empreendedor por necessidade, né? Ele perde o emprego e aí ele investe o dinheiro de uma vida toda, do seu fundo de garantia, da sua rescisão, num novo negócio. Então ele vai muito na empolgação, vê naquilo uma possibilidade de sobrevivência, mas ele não se prepara para aquilo. E aí ele acaba colocando em risco a economia toda da família, né? A economia feita de muito tempo, e o risco acaba sendo muito maior. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 46% dos empreendedores não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos desses consumidores quando montaram o negócio. 39% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o empreendimento e 38% não sabiam sequer o número de concorrentes que teriam. E tem mais, a pesquisa diz também que 61% dos pequenos empresários não procuraram ajuda de pessoas ou instituições especializadas para colher orientações antes da abertura da empresa e 55% não elaboraram um plano de negócios. É como se eu estivesse viajando e não soubesse para onde eu quero ir, né? Eu não tenho traçados, quanto que eu vou gastar, né? Quem que é o meu cliente, no caso de uma empresa, né? Quais são os meus concorrentes, o que ele tem de diferencial ou que eu posso diferenciar em relação a eles. Então, a falta de planejamento é algo que, querendo ou não, compromete, né? E é a principal causa da mortalidade de muitas empresas no Brasil. O CEO Marcos Mendes aprendeu a lição e viu que sem planejamento é impossível conquistar espaço no mercado. Agora ele se prepara para internacionalizar a marca e, além disso, já possui no Brasil mais de 200 franquias. E eu comecei a fazer cursos, né, de empreendedorismo pelo Sebrae, assisti também algumas palestras aí no setor de empreendedorismo. Foi quando eu me preparei melhor e montei a Aquazero em 2009. E hoje, pela experiência que você tem, você acha que é possível ter sucesso com um negócio sem planejamento? Impossível. Se você não tiver um planejamento, não trabalhar da forma correta, não buscar profissionais no mercado para te ajudar a fazer isso, não dá certo de jeito nenhum. A dica da gestora empresarial é simples. É necessário investir tempo, pesquisa e formar um bom planejamento, ter uma boa ideia do negócio, uma boa ideia do cenário, o momento, né, em que o mercado dele está, conhecer esse mercado, conhecer o consumidor, entender aí quais são as ameaças que podem surgir no decorrer de um determinado período e colocar isso no papel. Então, assim, planejando, ele vai minimizar muitos riscos desse negócio não dar certo. Aqui dentro do estúdio eu só estendo um pouquinho essa conversa com o Dori, porque, Dori, você é consultor na área de relações de consumo e também na área justamente voltada para os fornecedores, também os empreendedores, né? É o pessoal que está começando, o pessoal que quer fazer alguma coisa e imagina que vai ter uma rentabilidade enorme. Tem gente que compra algum produto, coloca lá na prateleira, começa a vender, já troca o carro, já reforma a casa, já vai viajar. Não é possível você fazer isso no início, você tem que ter a reserva, que é exatamente para continuar comprando, porque o consumidor vai continuar indo. E se ele comprou
e acabou, ele vai comprar mais o quê? Então, tem que ter a diferença entre a reserva do dinheiro e aquilo que você pode adquirir. E eu aprendi também, Leão, e pessoal de casa, eu aprendi uma coisa, não adianta você inventar um produto e querer colocar no mercado. Você tem que saber o que o mercado quer para daí então você fazer esse produto e colocar no mercado. E oferecer isso para o cliente. Ô Dori, o Aparecido de Cosmorama em São Paulo mandou para cá uma pergunta. Ele disse que ele é cliente do Banco A e o Banco B quase todo dia fica ligando para ele para oferecer um serviço de cartão de crédito. Ele disse que ele já respondeu diversas vezes que ele não quer esse cartão, que ele não quer ser correntista desse banco, mas todo dia esse banco liga para ele. E ele fala que ele não sabe o que fazer mais. Poxa, Aparecido, isso aí deve perturbar demais a sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz é entrar na internet, você sendo de São Paulo, coloca a chamada Fundação Procon. No primeiro quadro, primeira tela, vai aparecer ali cadastro de ligações de telemarketing. E telemarketing, alguma coisa assim nesse sentido. Você clicou ali, coloca seus telefones e aí então eles estarão registrados como proibidos de receber ligações de telemarketing de empresas. Claro que isso aí as empresas do Brasil inteiro têm obrigação de olhar esse cadastro para ver se vai poder ligar ou não. Se continuar ligando, aí você então denuncia para o Procon da sua cidade ou do seu estado. Tenha um pouco de paciência, pega os dados. E se for banco também, denuncie para o Banco Central, ouvidoria do Banco Central. Se tiver imprensa na sua cidade, regional, o que tiver, comenta sobre essa perturbação do seu sossego, que a contrapropaganda para essa empresa é a pior, isso é mortal para eles. É verdade. Ô Dori, tem mais uma pergunta aqui, olha só. O Lorisvaldo de Guarapari ganhou de presente um par de sapatos, só que um pé é maior do que o outro. Ele foi à loja para tentar trocar, disseram que não tinha a substituição e também não vão fazer cancelamento da compra que foi feita no carnê. Ele ganhou de presente? Ele ganhou de presente, não foi ele que comprou. Como é que resolve isso? É o seguinte, se existir no pedido daquele que comprou, né, para você o presente, falando assim, ó, isso aqui é para presente, então a pessoa pode vir aqui trocar? Pode, em tantos dias, com a nota fiscal, tal, e esse caso não tem nenhuma obrigação de existir defeito, porque foi para presente. Porém, se essa pessoa que comprou não avisou, é claro que um pé maior que o outro, se você não tiver um pé maior que o outro, você tem um problema na situação do produto, é um produto impróprio, aí é o artigo 18. Se em 30 dias, depois que você reclamar, registrarem essa situação, eles não resolverem, aí você também junto faz essa reclamação num órgão de defesa da sua cidade, do consumidor, que eles têm que trocar, ou devolve o dinheiro ou trocam esse produto.